É a Maria de Toledo. Boa tarde, Mauro. Estou acompanhando o Vermais com aquele chimarrão delicioso para espantar o frio. Tá certíssima. Tá faltando só a pipoca aqui, né? Eu já iria pro cafezinho, mas tá certo aí, Fábio. Agora a Fábio de Cascavel. Oi, Mauro. Estou esperando para conferir a entrevista sobre as dores que intensificam durante o frio. Daqui a pouquinho nós vamos ter isso aí. Se você tiver perguntas aí, Fábio, já pode mandar pra gente. A Carla de Toledo. Estou de férias e acompanhando o Vermais com esse tempinho de preguiça, mas tá um tempinho bom para ficar em casa mesmo, né? Então, Carla, obrigado pelo carinho. O pessoal de Toledo também está acompanhando a gente aqui no Vermais. E vocês também podem interagir com a gente. É só vocês pegarem aí o celular, tem um QR Code aqui na tela, vai lá, escaneia o QR Code, mande sua pergunta, sugestões, o que vocês querem ver aqui no Vermais, que esse Vermais é feito para vocês aí de casa. Bom, você de casa, você já sentiu alguma dor articular aí durante essa mudança de temperatura? Esse é o nosso assunto agora. Estou recebendo aqui o reumatologista, o Dr. Leonardo Smith. Ele vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Como eu falei, é só vocês interagirem com a gente através do nosso WhatsApp que está ali na tela. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado. Não, então, hoje já esfriou. Estão ligando já lá no consultório, querendo saber dessas dores, como é que tá? Normalmente, quando esfria, né, a gente tem um aumento da procura até dos pacientes que têm as doenças reumáticas já, justamente pela intensificação de alguns sintomas de dores, né? Mas assim, Leonardo, o frio, então, ele pode aumentar mesmo ou piorar essas dores? Acontece isso mesmo? Existe um aumento da sensibilidade à dor. Na verdade, o frio ele não vai piorar as doenças de base, assim, na grande maioria delas não, né, com algumas exceções que a gente já vai falar, mas na grande maioria das vezes o frio ele pode aumentar a sensibilidade, a sensação de dor. Sim, isso realmente acontece, principalmente nessas viradas de tempo, como aconteceu agora no final de semana. Então os pacientes eles se queixam mais de dores realmente, principalmente quem já tem algum problema já em tratamento. Mas, Leonardo, assim, por que tantas pessoas assim com artrose, né, artrite, a fibromialgia, eles reclamam de mais dores, rigidez quando a temperatura cai? Por causa dessa mudança brusca, o que acontece ali? Existem vários mecanismos, assim, Mauro, que fala-se que pode ser o responsável por isso, né? Um deles é quando a gente tá muito frio, os nossos vasos sanguíneos eles se fecham um pouco mais, então acaba diminuindo um pouco a circulação sanguínea, tanto nos músculos quanto nas regiões articulares. Isso é um dos fatores que pode ocasionar a dor. Então, existem outras suspeitas, outras teorias também. Uma delas é que a gente teria alguns receptores de pressão também no nosso corpo, que a gente chama de baroreceptores, né? Isso também, nessa mudança de pressão atmosférica, também isso poderia também estar ali provocando alguma alteração para quem já tem algum problema. Então são algumas teorias que postulam-se, mas normalmente é mais essa questão realmente da redução da circulação sanguínea. A gente fica com a musculatura também mais contraída, então quem tem problemas musculares, assim, de dores difusas como a fibromialgia ou mesmo dores miofasciais, né, acaba intensificando mais por contração dessa musculatura também. E assim, Leonardo, mas é só a impressão dos pacientes ou o corpo realmente ele reage a essas mudanças climáticas? Tem essas mudanças? Realmente existe uma percepção, mas não é a doença em si que está piorando, tá, Mauro? Se fosse assim, países mais frios, a gente teria uma prevalência maior de doenças reumáticas e não é isso que acontece. Então, na grande maioria das doenças, como artrose, artrite reumatoide ou mesmo a fibromialgia, existe uma sensibilidade maior para sentir dor nesses dias que estão mais frios. Mas assim, doutor, existe alguma explicação científica para o aumento da dor no frio? Tem alguma explicação assim para esses casos? Como eu falei, aquela teoria, né? A circulação sanguínea fica reduzida, existe essa questão dos baroreceptores também, quando tem essa variação muito súbita, então a pessoa acaba sentindo mais dor, mas não quer dizer que está piorando da sua doença, então o paciente tem que ficar tranquilo em relação a isso, né? Que não é uma piora da doença em si, mas é sim uma sensação, uma sensibilidade mais aumentada para sentir as dores, né? Doutor, e assim, o frio também ele pode causar dores articulares e musculares em pessoas saudáveis que não têm essas doenças? Pode acontecer? E é o fato, de repente, do corpo no verão ele tá mais quente e você se movimenta mais, ou no inverno você já fica mais quietinho ali também? Exatamente. Pode acontecer por causa disso? Então, mesmo pessoas saudáveis, né? Se tiver uma exposição muito prolongada, um frio muito intenso,
ficar muito tempo exposta ao frio realmente pode causar contraturas musculares, dores, principalmente nas extremidades, né, nas articulações, nas pontas dos membros, né, dedos das mãos, dos pés. Pode ter essa sensibilidade aumentada para a dor, mas normalmente isso é mais transitório do que aqueles pacientes que já têm alguma patologia reumática estabelecida. Então tende a ter uma duração bem menor, então assim que a pessoa aquece o corpo já deve passar. Doutor, e assim o fato das vezes as mãos da gente, assim, ela mudar de cor, ou ficar brancas, roxa ou vermelho, quando estão expostas ao frio, o que seria isso? Porque isso acontece bastante também, né? Principalmente quem anda de moto ali na parte da manhã sofre com isso, Exatamente, né? Mauro. Isso acontece, a gente tem até um nome que a gente chama isso, que é o fenômeno de Raynaud, que foi quem descobriu, quem descreveu esse fenômeno, né? Então existe uma alteração na circulação sanguínea, mesmo os vasos sanguíneos se fecham, principalmente a gente fala mãos, né? Mas isso vale para qualquer extremidade, às vezes ponta da orelha, nariz, até mesmo a língua, dedos do pé, mas geralmente a gente vê na mão, que é a área que fica mais exposta. Então existe uma alteração na coloração da mão. A mão, primeiramente, ela fica mais pálida pelo fechamento desses vasos, depois ela pode ficar arroxeada, um tom meio azulado, que a gente chama de cianose, e depois quando o sangue volta a circular, a gente chama de... ele fica mais avermelhado, né? Faz um eritema. Então são essas 3 fases que constituem esse fenômeno de Raynaud. A grande maioria das pessoas que tem o Raynaud é um Raynaud primário, ou seja, ele não está associado com outra doença por trás dele, uma doença associada. Mas existem pacientes que têm doenças reumatológicas associadas com esse fenômeno. Então a gente sempre tem que investigar. Para quem tem esse fenômeno de Raynaud, existem alguns exames, tanto de laboratório, quanto alguns exames de imagem, que como é o caso da capilaroscopia periungueal, que a gente fala, onde a gente vê os vasinhos sanguíneos que chegam aqui na pontinha das unhas, né? Existem algumas anormalidades que falam mais a favor da possibilidade de doença reumatológica, no caso a esclerodermia ou o próprio lúpus, comumente ele vai fazer essas alterações desses exames. Mas a grande maioria vai ter o fenômeno do Raynaud primário, que é um fenômeno associado só com o frio. Com o frio. Mas, doutor, e assim, as doenças reumáticas, o senhor percebe que elas aumentam mais no inverno ou mais são essas reclamações normais, que é por causa da mudança de clima mesmo? É mais essas reclamações pela mudança de clima, excetuando-se essa questão do Raynaud, que realmente o frio ele é o fator principal, né, desencadeante do fenômeno. Então, existe uma procura maior nessa época para quem tem esse fenômeno, que às vezes a pessoa nem percebe no verão. Mas as outras doenças, como a artrose, a própria artrite reumatoide, as outras doenças inflamatórias, as pessoas acabam se queixando mais de dor por essa sensibilidade aumentada nesses meses agora de inverno. Não é que está aumentando mais a quantidade de doença, a doença está piorando, não. É mais uma percepção da pessoa mesmo por estar sentindo mais dor. É isso aí, ó. E se você de repente em casa tem dúvida, já quer mandar alguma pergunta pra gente, pode mandar. A gente tem uma matéria agora, porque olha só, muitas pessoas que sofrem com essas dores intensas assim pelo corpo, né, são causadas pela fibromialgia. E agora elas poderão também, gente, acessar políticas públicas com benefícios sociais e até, gente, proteção jurídica, que uma lei, né, sancionada aí pelo governo federal classificou a síndrome como deficiência. E a gente preparou um material, uma reportagem explicando direitinho aí para vocês. Sinto meu ombro que parece deslocado, pés gelados. No caso do ombro, tenho dificultado a mobilidade e pergunta para o doutor D mais da doença. E ó, o telespectador está interagindo com a gente aí, tem pergunta para o doutor, é a Tatiana. Boa tarde. O doutor Leonardo, eu sou paciente em remissão de LES, mas sinto meu ombro que parece deslocado, pés gelados. No caso do ombro, tenho dificultado a mobilidade e eu preciso me preocupar? É interessante que ela faça uma avaliação, se ela está com uma dor mais localizada, né? Ela colocou LES ali, quer dizer lúpus eritematoso sistêmico, né? Uma paciente que, pelo que ela colocou, ela está estável, né, da doença lúpus, mas surgiu uma dor diferente ali, então deve procurar seu médico, né, para conversar com ele, para às vezes fazer algum né, exame mais específico dessa região do ombro, pode ter alguma tendinite ali, alguma outra questão associada que deve ser investigada, sim. Então, também, Tatiana, é importante procurar o especialista, né, para ver isso daí. Mas, doutora, assim, além da dor, que outros sintomas que pode piorar durante o frio? Além de dor, o paciente pode se queixar de rigidez, que é muito comum, principalmente quem tem as doenças inflamatórias, como lúpus, como a artrite reumatoide. Então, de manhã, principalmente quando acorda, nesses dias frios, né, pode sentir uma rigidez matinal, que a gente fala, né? Então, as articulações ficam mais
rígidas, mais travadas, né, como o paciente mesmo diz. Então isso é muito comum também nesses dias frios, né? E é importante a gente orientar os pacientes para que tentem evitar essa exposição. Então aquecer, usar, né, agasalhos mais aquecidos, aquecer o ambiente também é importante. Não adianta a pessoa, colocou uma luva lá, tá de camiseta, tudo mal vestido, às vezes sem roupa de frio, e o ambiente que a pessoa está também está muito frio. Então tentar aquecer o ambiente como um todo é importante também, além dos agasalhos, né? Isso se proteger mesmo aí, mais do que uma pessoa que às vezes não tem doença reumática. Então a gente sempre orienta isso também nesses. Doutor, e já meses. quanto aos medicamentos, assim, existe algum cuidado especial com os medicamentos? Ou existe um medicamento, de repente, melhor para essa época? Como que... Normalmente não, geralmente a gente orienta a manter os mesmos remédios que já estão, o mesmo esquema de tratamento que o paciente já vem usando, com exceção de alguns casos, como o fenômeno de Raynaud, que a gente falou. Em alguns casos a gente tem que reavaliar, né, também esse paciente para fazer algum ajuste de dose de alguns medicamentos que ajudam a melhorar a circulação, né, porque o paciente de fato tem uma alteração ali na circulatória nesses dias de frio, mas as outras doenças não. Então o ideal é seguir o mesmo tratamento e fazer essa proteção física que a gente fala, né? Usar os agasalhos mais aquecidos, aquecer o ambiente, não se expor tanto ao frio assim. Então a gente orienta a manter o tratamento que já vem sendo aplicado. Tá realizado. Doutor, e assim, quais são os sinais de alerta que pode levar a pessoa a ir procurar um reumatologista, que ela percebeu que não está normal? Quais que são esses sinais? Exatamente, tem que prestar atenção se é algo anormal, ou seja, uma dor que mesmo que ela esteja agora mais intensa no frio, se ela demora para ir embora, se essa dor fica persistente ou fora daquela habitual que a pessoa já tinha antes. Esse ano tá um pouco diferente, estou sentindo mais dores do que eu tinha antes, ou se eu nem tinha dor antes, agora começou a aparecer agora no frio e quando eu esquento o meu corpo a dor continua presente, uma intensidade um pouco diferente do que era. Então são sinais de alerta aí que a pessoa deve prestar atenção para estar procurando um auxílio médico. E a gente tem percebido também, né, doutor, que nos últimos anos assim o frio está mais intenso. Tem semanas de calor insuportável e do nada a temperatura cai muito rápido. Isso aí acho que acaba, as pessoas que têm já os problemas acabam dificultando mais ainda, sofrendo mais ainda com essa mudança, né? Exatamente. Esse ano, inclusive, tá tendo temperaturas mais baixas que os outros anos anteriores, né? Então a gente observa que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas tem que observar se isso está muito mais persistente do que já era antes, tudo. Então é um sinal de alerta para estar procurando, ou mesmo quando o tempo esquenta, a pessoa ainda continua se queixando de dores. Então são sinais de alerta aí para que a pessoa procure um atendimento médico, né? Doutor, e quando a dor deixa de ser apenas desconforto do frio e passa a ser algo assim preocupante, como trabalhar isso? É procurando especialista, é tentando entender o que está acontecendo ali? Exatamente. Se tiver, além da dor, né, se essa dor for muito mais persistente ou começar a aparecer outros sinais clínicos, que nem a gente falou da rigidez, né, ficar com a articulação travada, inchaço nas articulações, né, o edema articular, isso indica aí um processo inflamatório mesmo. Então tem que procurar ajuda médica. O próprio fenômeno de Raynaud que a gente comentou antes, né, alteração da coloração das mãos, principalmente nas extremidades, ficar pálida, ficar vermelha, ficar arroxeada, isso também são sinais de alerta e que o paciente deve buscar auxílio médico, né, especialmente conosco, com reumatologistas, que somos os especialistas que tratamos dessas doenças. Para tirar a dor mesmo, Exatamente. Essas dorzinhas chatas, gente, procurar. Mas eu vou fazer assim, eu vou deixar o Instagram do doutor ali também, do Leonardo. De repente você está em dúvida, lá ele dá várias dicas também. De repente não deu tempo de você mandar a sua pergunta aqui também pra gente. Pode entrar em contato ali com o doutor. Gratidão, obrigado. E vamos pedir para esse frio ir embora logo, né? Porque até para ir na academia, ele fica me incentivando a ir para academia, né? Vou às 5h30 da manhã. Nesses dias frios é complicado. Mas deveria até emagrecer mais quem vai no frio, viu? É verdade. Bom se fosse assim, né? Tinha que funcionar assim, né? Mas obrigado, doutor. Venha mais vezes. Eu que agradeço, fico à disposição. É isso aí, gente. Então, bora pro intervalo? A gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre as mudanças de hábitos, né? Por onde começar?